E aí, pessoal, já pararam para pensar no que acontece quando a gente tenta unir a força de um governo com a agilidade de uma comunidade? Bom, hoje vamos mergulhar em uma parceria que busca fazer exatamente isso: conectar a imensa máquina do Estado com a paixão, com o propósito de um projeto social. Uma combinação que, olha, é poderosa, mas, claro, cheia de desafios. A pergunta central que guia toda essa nossa análise é justamente essa. Como é que se faz essa conexão, né? Como ligar a escala e os recursos do poder público com a energia e o foco de uma comunidade? É um quebra-cabeça e tanto, mas a iniciativa Conexão 2026 parece ter encontrado uma pista interessante. Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. Esse mapa mental é basicamente o coração de toda a estratégia. Ele mostra direitinho como a Conexão 2026 foi pensada para funcionar como uma ponte mesmo. De um lado, está lá o programa governamental. Do outro, o projeto social. E bem ali no meio, onde a mágica acontece, é a sinergia entre os dois. Para a gente entender bem essa ponte, primeiro a gente precisa conhecer os dois pilares que sustentam ela. São dois mundos que, à primeira vista, até parecem operar em universos completamente diferentes. Então, de um lado, a gente tem o Programa Empreendedor Artesão SP. É uma iniciativa do Estado, bem ampla, focada na estrutura, formalização, crédito, capacitação, aquela coisa mais macro. Do outro lado está o Projeto Artesanato com Propósito. A abordagem aqui é quase cirúrgica, sabe? Com um foco total num público bem específico e com um canal de vendas que já existe e já funciona. E aí vem o ponto-chave. Como é que esses dois pilares tão diferentes se juntam para criar algo maior? É aqui que a gente começa a ver a beleza da coisa, a tal da complementariedade em ação. E aqui as peças do quebra-cabeça se encaixam que é uma beleza. O governo entra com a estrutura, a formalização pelo SICAB, que emite a carteira do artesão, acesso a microcrédito, capacitação com parceiros como o SEBRAE. E o projeto social? Ele entrega o que o governo sozinho teria dificuldade de alcançar, um foco preciso em mães atípicas e idosas, uso de escolas como base na comunidade e, o mais importante, um canal de vendas já prontinho nos Estados Unidos. É uma troca onde todo mundo ganha. E por que esse foco em mulheres é tão crucial? Porque olha só esse número: 77% dos artesãos no Brasil são mulheres. Isso transforma o projeto. Ele deixa de ser só uma iniciativa de inclusão e passa a ser uma política pública super eficaz de fortalecimento econômico feminino baseado em dados reais do nosso mercado. Mas é claro que um modelo tão inovador assim não vem sem seus riscos. É preciso navegar com muito cuidado, porque existem algumas, digamos, linhas de falha que exigem atenção o tempo todo. O primeiro ponto de atenção é a própria formalização. A carteira do artesão é a chave que abre todas as portas. Mas, para um público de mulheres em situação de vulnerabilidade, todo esse processo burocrático pode acabar virando um muro, uma barreira bem difícil de pular. Outro ponto é a dependência da infraestrutura das escolas. A ideia de usar as escolas é genial, mas ela depende da boa vontade dos diretores, de ter uma internet que funcione bem por lá e, claro, do calendário escolar, que tem férias, feriados. E aí chegamos no canal de vendas da Flórida. Ele é, sem dúvida, o maior diferencial do projeto, mas também a sua maior fragilidade. Por quê? Porque hoje ele depende de uma única conexão pessoal. Para a coisa ser sustentável a longo prazo, não tem jeito, vai precisar diversificar. Então, resumindo, os grandes desafios são 4. Primeiro, adaptar a metodologia para mulheres que já têm uma rotina super corrida. Segundo, lidar com a questão do letramento digital, que é essencial para vender online. Terceiro, garantir que o projeto consiga se manter de pé financeiramente sem depender de uma única fonte. E por último, criar um modelo que seja fácil de replicar em outras escolas, em outros lugares. Mas, como se diz, todo desafio também traz uma oportunidade. E apesar de todos os riscos, o potencial que essa conexão destrava é imenso. Vamos entender o porquê. O timing para isso não poderia ser melhor. Parece que os planetas se alinharam, sabe? De um lado, os investidores estão procurando projetos com impacto social e ambiental, o famoso ESG. O mercado da Flórida é super estratégico. A Apex Brasil, que é a agência de exportação do governo, oferece um programa de capacitação de graça. E para fechar com chave de ouro, produtos de economia circular estão super em alta com o consumidor consciente. E essa citação da fonte original resume tudo de forma brilhante. A questão não é só vender um produto, mas vender uma história, um propósito. Essa camada de impacto social é o que diferencia e agrega um valor enorme, principalmente para o consumidor lá fora. E para ninguém achar que isso é só uma ideia bonita no papel, vamos ver como ela começa a virar realidade.
A iniciativa já tem decisões estratégicas bem claras e um cronograma definido para sair do chão. O plano de ação é bem prático, com prazos e tudo. Começa com a inscrição imediata no programa da PEX Brasil. Depois já parte para o mapeamento das escolas piloto, formaliza a estratégia, define as operações na Flórida, até chegar no desenvolvimento de um catálogo digital bilíngue lá para junho. É um passo de cada vez, tudo bem amarradinho para garantir que o projeto ganhe corpo e aconteça de verdade. E a gente termina com essa reflexão. O que vimos aqui vai muito além de um projeto de artesanato. É um protótipo, quem sabe, para o futuro da inovação social no Brasil. Um modelo que conecta a agilidade e o propósito do terceiro setor com a escala e a estrutura do setor público. Será que esse é o caminho? Bom, a pergunta fica no ar.